Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Olivia e vim fazer a leitura para o signo de Capricórnio, previsões para o mês de outubro. A leitura coletiva, não vai só para todo mundo. É atemporal, então pode ressoar, já ter acontecido, vir a acontecer, né? Então vocês têm que adequar. Pode estar espelhada também. Então, tem que saber te colocar, né? Se a situação estiver semelhante a alguma coisa que tu está vivendo na tua vida, tá? Se não tá inscrito ainda, te inscreve, curte, deixa teu hype aí, se gostar da leitura. Isso aí ajuda a impulsionar, a crescer o canal. E a gente pode continuar trazendo as mensagens, tá? Tem o Valeu Demais, se alguém tiver interesse, né? Qualquer valor é bem-vindo. E eu já agradeço. Hoje é o último dia da promoção, então se tu não fez a tua leitura ainda, aproveita, porque o valor é muito bom. Ainda estou marcando para quem me mandar mensagem ainda hoje, tá? Eu ainda tenho horários, então como a gente sempre deixa para a última hora, eu estou abrindo horários por esse valor já na semana que vem. Mas é só até hoje, tá? É isso aí, gente. Vamos canalizar então qual é a energia, né? Mentaliza aí, pensa o que vocês querem saber, qual é a mensagem que vocês estão procurando e vamos ver o que o universo traz pra gente, tá? Para esclarecer, aconselhamento, o que o universo tem para o signo de Capricórnio. Capricórnio, mês de outubro. Capricórnio. Rei de paus, um rei de fogo. O que faz esse rei de fogo aí? O que ele está fazendo? É bom, é ruim? Vamos ver. Rei de fogo para Capricórnio. Alta sacerdotisa. O fogo, ele fala também de feitiço, tá? E a alta sacerdotisa é a bruxa do tarô, né? Então, ele pode estar aí rolando uma energia, tá? De magia, né? Entendam que magia não é necessariamente, né, um trabalho, tá? Em si. Mas até uma intenção, né? Até acender uma vela, até fazer uma oração, um desejo, tá? Pagem de espadas. Mas aqui, me parece que tem uma ação, tá? Tem sim. Tem uma ação, tem alguma coisa sendo feita, sendo... tá? Sendo maquinada, digamos assim, tá? Foi a palavra que me veio na cabeça. Porque o pajem de espadas, né? Ele traz, além da imaturidade, ele fala também de uma ação, né? De estar sendo feito, de um corte, de um movimento rápido, tá? Cortante, né? E o as de paus ali, vejo que tem, nesse deck aqui, ele traz ali todos os elementos, né, no fogo, e ela está, né, numa posição de, eu estou realmente produzindo isso, tá? Aqui também a gente pode estar falando da pessoa estar pensando, né, como eu disse, maquinando, tá ali, né, vendo, tá, o que vai fazer, até estudando sobre isso, né, não é, eu comecei a leitura falando que sim, a gente tem que entender que magia não é só fazer alguma coisa, tá, mas também é intencionar, mas aqui intencionou, estudou sobre isso, tá, e está fazendo, né? Está começando, vamos ver aqui, né? Conforme as coisas vão acontecendo, tá? Se
se isso é passado, é o que eu disse, né? É atemporal, no sentido de uma rainha de espadas. A gente tem que saber, vamos ver se as cartas dizem pra gente se isso já aconteceu, tá? Quem é essa rainha? Já aconteceu, né? Alguém, não foi uma pessoa só, eu já ia falar aqui, porque a rainha de espadas, ela também talvez seja cortante, né? Ela tem atitudes, porque como ela vem embaixo do rei, tá? Ela pode estar falando de mais de uma pessoa, né? E o 3 de copas confirma isso, tá, gente? Infelizmente, para quem ressoar é isso, tá? Não é para todo mundo, não. Eu fiz uma leitura uma vez em que falava, né? Começou falando de outra coisa. Essa aqui já começa bem específica, então, se vocês não desconfiam, não tem essa, né, não tá ressoando para vocês, né? Deixa para lá, não é para ti, não absorve uma energia negativa ruim, tá? Mas daí nessa leitura que eu fiz, teve uma pessoa, né, que comentou, mas meu Deus, quem é que tá fazendo? Quem pode ser que tá fazendo? Então, e daí eu respondi, disse, não é para ti, se tu não consegue enxergar essa possibilidade, né, não fica arranjando coisa aí, né, para se preocupar, para se, tá? Então, tenham bastante discernimento, tá? Não vão botar coisa na cabeça aí que não é para vocês. Só que se ressoar contigo, ali no começo eu já saí falando, né? Então, olha, gente, aqui me parece que energias se movimentaram aqui para derrubar alguém, tá? Que coisa louca isso, que coisa triste, né? Porque é inevitável. Tudo que a gente faz volta pra gente. Então, é como se aqui, tá? Existiram energias, forças que se uniram, inclusive, tá? Como eu disse, é mais de uma pessoa. E essas pessoas, elas intencionaram, não foi uma coisa, tá? Uma coisa tipo ocasional, né? Não caiu de paraquedas na tua vida, assim, não foi uma coisa que de repente se decidiu fazer, não, foi uma coisa orquestrada mesmo, tá? E pode, né, tá muito para pessoas que tu conhece, assim, do teu passado, por quem tu tinha, inclusive, um carinho, né, uma amizade, pessoas próximas, tá? Pessoas próximas. E como aqui, esse 6 de copas aqui vem embaixo da alta sacerdotisa, estamos falando, né, de tu saber quem é, tá? Tu saber quem são essas pessoas. Tu ter uma ideia de que essas pessoas foram capazes, são capazes de fazer, né? Porque a alta sacerdotisa, ela traz muito da intuição, né? Ela tem a carta da lua, ela tem incorporada, né, na energia dela. Ela é a própria lua, na verdade, a alta sacerdotisa, né? Então, aqui ela fala também de tu saber quem foi, né? E tu saber, né, quem que fez. Tu saber, tu já ter, como eu disse, né, no começo, se não ressoou já no começo para vocês, é porque se tu continua aqui assistindo, né, nós já temos 10 minutos,
Se tu continua assistindo é porque tu já sabe, né? Talvez tu estivesse procurando, esperando, né? A alta sacerdotisa. Olha aqui, gente, ó. O 7 de copas no fundo do deck. Né? Ali a pessoa está oferecendo a bruxinha que está recebendo, que parece bem inocente, porque as taças, elas oferecem coisas boas, mas o 7 de copas não é. Não é isso. Isso aqui é tudo ilusão. Então, é como se tu tivesse iludido, iludida aqui por bastante tempo, né? Te fosse oferecido um monte de coisa que não era real, tá? A alta sacerdotisa aqui, ela... Vejam que ela tá olhando ali na bola de cristal, ela tem vários oráculos aqui, tá? Ali ela tem muito conhecimento, né? Ali um monte de livro. Aqui tem as cartas, aqui tem a bola de cristal, aqui tem runas. Então, ela está consultando todos os... Ela está usando de todos os recursos que ela tem aqui, tá? Para descobrir, né? Nessa situação, o que eu estou falando para vocês vocês já sabem, vocês entenderam, vocês procuraram saber, né? E agora, né, talvez essa leitura aqui, né, seja a confirmação que vocês estavam buscando, tá? E isso é uma coisa também feita por alguém, um rei de fogo, né? Ele tem domínio já, né? Então pode ser sim, pode e deve ser uma pessoa que sabe fazer, tá? Pode ter sido aqui uma pessoa contratada, né, para fazer por outra. Aqui essa pessoa contratou alguém para fazer, tá? Alguém muito experiente, alguém que sabe muito o que tá fazendo, né? E porque nós temos a comunicação aqui, né, nas espadas também, tá? É tipo, eu não sei fazer, né? Então eu vou procurar alguém que saiba, tá? E o rei de fogo com a alta sacerdotisa, o as de paus aqui, né? Ele fala de bastante coisa, tá? E, gente, tem muito aqui, tá? Porque nós temos aqui tá? Eu já falei de tudo que foi feito aqui, né? Pessoas aqui comemorando, né? Pessoas se unindo para comemorar. Então, o que elas acreditaram que estariam fazendo para te derrubar, né? Porque aqui não é pouca coisa, até te abalou, provavelmente, né? Até te abalou, porque aqui, embaixo do as de paus aqui, né? O as aqui, ele traz ali, parece que assim, quem já viu, todo mundo já viu, né? Mas, assim, quem já prestou atenção no fogo, numa fogueira, é como quando tu joga ali um pouquinho d'água e sai aquele... Puf, né? Aquela explosão ali né? Quando o fogo reage a alguma coisa. E aqui parece que está, né, reagindo de alguma forma em cima da cabeça da rainha. Então, abalou, né? Mexeu com as estruturas, tocou fogo, né? Em várias situações, tá? Mas também me parece que isso também despertou alguma capacidade que tu desconhecia, né? A tua intuição, né? Talvez até a espiritualidade, porque o as de paus fala muito, né? Os ases falam de um presente, né? De uma oportunidade de começar uma jornada, tá? O as de paus, ele fala de espiritualidade, então tá muito aqui para a espiritualidade ter te chamado aqui, né? Ter te mostrado, tá? Te proporcionado, porque a alta sacerdotisa é do silêncio,
né? Ela é fechada, ela guarda para ela. Só que aqui nós temos um pajem de espadas, e o pajem de espadas é super impulsivo, é dinâmico, né? Ele é uma criança, ele tem aquela espontaneidade, aquela vontade de, né? Que nem pensa direito, aquela irresponsabilidade até de fazer as coisas. Então, aqui, né, a gente pode estar falando, a espiritualidade te colocou numa situação para que tu clareasse, né, para que tu entendesse que tu tem, né, uma mediunidade, que tu tem poderes, né, gente, poderes no sentido de, sabe, de despertar, tá, em ti, dentro de ti, o as, em outros decks, né, tem o meu deck favorito, aquele Videntes da Luz, ele traz uma chama, né, na testa da pessoa, né, então é como clarear, né, é como mostrar que a tua mente ela tá ali dentro, ali, tá, o conhecimento tá tudo ali dentro, tá, então se tem a parte negativa que pessoas se movimentaram, se uniram aqui, tá, e tiveram coragem de te causar perturbação, dano, incomodação, não é para te entender isso como um castigo, como uma coisa totalmente negativa. É óbvio que é negativa, né? É óbvio que traz incomodação, é óbvio que trouxe abalo, mas também foi uma maneira de mostrar que tu é poderoso, é poderosa, né? Não esqueça que é energia, tá? E a energia da Rainha de Pentáculos, ela fala de um equilíbrio, de uma capacidade maravilhosa, imensa, de materialização, de cocriação, de equilíbrio entre o poder de concretizar, de fazer as coisas, né? E também as rainhas trazem as copas, tá? Elas trazem, né? O trono da rainha traz as copas, porque é da mulher, né? Os sentimentos. Então, parece que... Porque nós temos um 3 antes, né? E o 3 é uma carta de desequilíbrio, porque ela não é nem o 2 nem o 4, é o desequilíbrio mesmo, né? É os 3 pés ali, a gente não sabe, né? Se aquilo ali vai ser firme, forte, enquanto que uma rainha é justamente a rainha de terra, né? Que fala de estrutura, de estabilidade. Então, apesar de ter sido uma coisa bem difícil para ti, tá? Agora tu consegue enxergar que foi uma coisa útil até, tá? Para te conhecer também, para te ver, para te testar as tuas capacidades, né? Pensem que aqui nós temos um rei e uma bruxa, né? Um rei de fogo, vamos colocar aqui um mago, né? Um feiticeiro e a feiticeira, tá? E aqui tem um pajem, né? Que é um iniciante, tá? Que é um aprendiz. E aqui um as de fogo, que também ela tá ali, né? Como surpresa com tudo que tá se mostrando para ela ali, com tudo que ela pode realizar, né? Então, a espiritualidade te dizendo, apesar de tu ter sido exposta, né, exposto a uma situação que não foi legal, isso aqui vai te servir para um crescimento, para uma consciência, tá? Eu vou fechar aqui essa leitura com as duas cartas, né, que eu tava embaralhando aqui. Então, nós temos o 7 de copas, que eu já falei, né, que foram pessoas aqui que te enganaram mesmo, que fingiram, né, que estavam te oferecendo coisas boas, tá? E aqui, né, por um tempo, 7 de copas fala de tempo,
né? Nós temos aqui os 6 de copas, então, numa sequência de alguma coisa que pode ter durado algum tempo mais longo do que a gente gostaria, né? A gente pode, né, pensar que o quanto eu aprendi com isso, né? O quanto eu evoluí com isso, tá? E isso também está aqui o 3 de copas, do lado do 6 de copas, pode estar falando também de eu já sei de tudo isso, tá? E isso agora ficou no passado. Eu agora consigo separar isso para poder seguir em frente. Eu posso recomeçar agora, tá? Sem medo de me relacionar, porque aqui, como tem várias pessoas aqui, né? Pode ter sido um grupo, né? Pode ser trabalho, pode ser família, né? Primeira família, segunda família, grupo de amigos, né? Um meio, assim, de compartilhar, né, a tua energia que foi em que tu saiu muito prejudicado, tá? Mas, olha a parte boa disso, né? Aqui nós temos 6 e 9 de copas, tá? Juntos, certo? São as únicas copas que apareceram no jogo, então nós temos um 9 de copas, que é uma realização, né? Que é uma conquista de desejos, tá? E aqui, no fundo, nós temos outro 9, um 9 de pentáculos, que é a materialização. São os 2 melhores 9s que nós temos, né? Os 2 9s bons, tá? Do tarô. Então, nós temos um oculto aqui, que eu vou conseguir realizar as coisas que eu quero, porque tu é uma rainha de pentáculos aqui, tá? Tu é uma rainha de ouros. E o 9 de pentáculos está falando disso, né? Tu já tá chegando no fim. Depois dos 9 vem os 2 10, que são os melhores também, tá? A realização compartilhada, no caso, né? Os 10 desses 2 elementos, tá? Eu vi aqui, nós temos o mago no fundo, então eu estou reforçando, tá? Para vocês que vocês conseguiram descobrir em vocês, tá? Capacidades que vocês desconheciam até, né? Talvez aqui seja até uma chamada da espiritualidade para presta atenção em tudo de bom que isso te trouxe, né? Porque não existe, na verdade, não existe evolução sem sofrimento, né? A gente não busca mudanças na vida da gente se a gente não está sofrendo. E, infelizmente, né, essa situação aqui foi uma situação que envolveu, né, muita energia, muitas coisas ruins, tá? Energia magística mesmo, tá? De produção, né? Não foi, tá? Tem aqui, tem com certeza uma mulher envolvida, tá? Mas tem mais pessoas aqui, então vocês vão adequar aí, ó. Nós temos o de pendurado, e ele vai falar de 2 coisas aqui, tá? Nessa leitura. Uma das coisas é tudo o que foi feito para ti te deixou, estagnou a tua vida, te colocou numa situação que tu não imaginava, ficou parado ali, né? Preso, tá? Preso em determinadas situações por um tempo, né? Sem conseguir enxergar o que estava acontecendo, né? Nós temos esse 7 de copas aqui, então eu acreditava que era uma coisa muito boa, né? Mas eu estava cego e talvez não, muito provavelmente isso aqui, né? Essas ações aqui, né? Te colocaram isso, né? Te cegaram por um tempo, tá? Essa é uma das alternativas. A outra tu nunca veria, tá? Aqui, né? Tu nunca enxergaria as coisas como elas são se
tu não tivesse passado por isso. Então, o Dependurado, ele também fala da necessidade de enxergar as coisas por outra ótica, por outro prisma, de outro lugar, né? Então, ele se dependura para enxergar as coisas de outro ângulo. E fazendo isso, ele clareia, né, o pensamento, ele enxerga as coisas como elas realmente são, né, em determinadas situações. E nessa situação que nós estamos falando aqui, eu já dizia que vocês já sabiam disso, né, porque vocês acabaram sendo inocentes por um bom tempo, mas uma hora as coisas começaram a ficar mais claras, né? Começaram a se desenvolver de forma a mostrar, tá? Olha aqui, gente, puxa vida, olha, lamento por vocês, tá? Lamento. Três de espadas, ou 4 de espadas, né? Aqui nós temos o 4 de espadas, ele vem depois do 3, né, de espadas, que é um coração dilacerado. E aqui ele está em recuperação, tá? Aqui é o descanso. Tu conseguiu, tu passou por isso. E isso já está no passado mesmo, tá? Isso aqui já pode ser como um livramento, né? A mensagem pode, porque nós temos aqui, ó, tá? Vamos colocar aqui, ó, né? Tu já entendeu, tá? O que tu tem que fazer, tu já está criando o teu novo caminho, né? Então isso aqui ficou o passado aqui, vai servir de experiência para ti poder comemorar, para te poder viver, né? Em plenitude, inclusive, o que a espiritualidade tem para te entregar. Também falamos aqui tu passou por momentos bastante difíceis. Nós temos a carta, e é interessante, né? Eu sempre digo, quando cai o arcano do signo da gente, é uma confirmação, né? O diabo, né? Carta de Capricórnio. Então, a gente tem aqui, né? Uma recompensa, tá? Pronto, agora descansa, que o que vem pra ti é só coisa boa, é só comemoração, mas tu vai ter que trabalhar para isso, tá? Não pensa que é só ficar sentada aqui, né? É a recompensa por tu ter suportado tudo isso, né? E ter te portado de maneira honesta, decente, tá? De não ter revidado, simplesmente ter deixado para trás mesmo, tá aí, ó. Eu entreguei o meu melhor aqui. O que as pessoas fizeram com isso é um problema delas, né? É um problema delas, porque aquilo que eu não peguei para mim aqui continua ali naquelas prateleiras, né? Continua sendo dessas pessoas, por mais que elas tenham tentado, né, te empurrar aqui, ó, mentiras e falsidade, tá? Tu superou. Isso é superação, tá? Meus parabéns aí, sinto muito, né, porque tem muito aqui, tá, tem muito, te manteve aqui pendurada numa situação muito triste, muito ruim, né, porque se nós temos um 4 de espadas ali, é porque nós passamos pelo 3, tá, mas tá vindo uma recompensa, e a recompensa é muito boa, e deem uma olhada nisso, tá, nessa questão de ter despertado em vocês, né, até um dom, tá? Um dom que vocês desconheciam e que agora vocês vão poder até compartilhar ele com os outros, talvez, tá? Ajudar outras pessoas com ele, né? Parabéns, boa sorte e muito obrigada, tá? Até semana que vem, se Deus quiser.